Amém. Boa noite, igreja. Que alegria mais uma vez estar aqui, rever alguns irmãos, coração pulsando aqui. E agora eu entendi o porquê que o pastor Musta de vez em quando fica sem voz nessa igreja. A igreja canta muito alto, que bênção, glória a Deus por isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Tiago, sou pastor lá na Viva Criciúma, faço parte do presbitério geral da nossa igreja e tenho o privilégio de mensalmente me encontrar também com o pastor Gustavo, pastor aqui de vocês. E é uma alegria, meus irmãos, poder estar aqui e anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos visitantes que aqui estão, sejam bem-vindos. Eu acredito que o mesmo jargão que temos lá, a gente é muito feliz em receber visitantes. Eu creio que isso predomina aqui também e essa igreja com certeza se alegra com a tua presença aqui. E sinta-se à vontade para orar, a Deus, para que, quem sabe, esta se torne a tua casa e você comece a compartilhar da tua vida com os irmãos que aqui estão. Amém? Bom, meus irmãos, a nossa igreja tem a árdua tarefa de pregar expositivamente e inventar, não sei por que cargas d'água, pregar em série. E isso é um problema, porque não dá para burlar alguns assuntos que geralmente a gente pularia. Eu não sei vocês, mas eu tenho sido constrangido pregação após pregação diante desta carta. A gente está na primeira carta de João, no capítulo 3, do verso 11 ao 18. E aqui nós temos mais eu diria, um puxão de orelha com amor do Espírito Santo de Deus para a sua igreja. Então, convido você a estar atento ao que vai ser ministrado aqui. É a voz de Deus falando ao nosso coração e nos orientando a sua igreja a como permanecer na sua presença. O texto, eu gostaria que estivesse na tela, Lucas. A gente consegue colocar já? 1 João, capítulo 3, do verso 11 ao 18. Irmãos, lá em Criciúma a gente está tendo o hábito de ficar em pé neste momento. Eu vou te convidar a ficar em pé, para que em reverência a gente leia as Sagradas Escrituras. Eu vou ler junto com vocês no telão para a gente não ter divergência da tradução. A palavra de Deus diz o seguinte: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Ainda em pé, inclina a tua cabeça. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai, eis aqui a tua igreja. E nós ansiamos em ouvir a tua santa voz. Ilumina as nossas mentes nesse momento e ajuda-nos a guardar a tua santa palavra em nosso coração. Que ao sairmos daqui, ao terminarmos esse encontro, esse culto, esse momento de devoção e entrega ao teu santo nome, que nós possamos continuar te adorando, obedecendo aquilo que o Senhor tem revelado a nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Podem-vos assentar em nome de Jesus. Eu acho que está um pouco alto. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pai do Arthur, um homem já com quase 20 anos,
E alguns aqui conheceram ele adolescente, chegando na igreja com 13, eu acho. E da Eva. E a Eva é uma princesinha autista. E o autismo, quando chegou na minha casa, trouxe uma verdadeira ruptura de rotinas e muita coisa mudou mesmo. E desde lá eu tenho aprendido muita coisa. O Senhor tem falado comigo através dessa experiência de viver diariamente com o autismo. Não há uma previsibilidade do que acontecerá amanhã, eu não sei. E isso tem nos tornado, a minha casa, cada vez mais dependente da presença de Deus. Bom, a Eva tem dificuldade de se comunicar. Quando eu pergunto algo para minha filha, as respostas vêm, às vezes não, às vezes vem uma resposta meio nada a ver com o contexto. E temos, inclusive, com a escola, um acordo. Pedimos para a professora relatar o que acontece durante o dia, para que em casa a gente pergunte e daí a gente compara para ver se tem alguma relação com as respostas que estão vindo. E raramente a gente tem êxito nisso, mas a gente insiste dia após dia. Bom, numa dessas a gente perguntou, a Thaís foi pegar a Eva na escola e a professora falou: mãe, hoje a gente teve uma crise feia, severa. A Eva se jogou no chão e durante horas ela gritou e chorou. E quando chegamos em casa, então, a Thaís perguntou: filha, o que aconteceu na escola? E ela parou, olhou para a Thaís e falou: a Eva não pode se jogar no chão. A gente ficou feliz porque já houve uma resposta. E a Thaís, no ímpeto, insistiu: filha, por que você se jogou no chão? E ela olhou para a Thaís mais uma vez e disse: a Eva está triste. E naquele momento, irmãos, eu estava na sala também. E eu confesso para você que eu me alegrei, porque eu vi ali o coraçãozinho da minha filha abrindo uma janelinha, parecia que estava tendo uma resposta, mas aquilo que veio, eu não esperava, não era algo bom. Ela estava triste, ela estava dizendo que estava triste. E à noite, então, fomos para a casa da avó, e lá na avó eu perguntei: filha, Eva, por que a Eva estava triste? E ela parou mais uma vez, me olhou e disse: a Eva não tem amigos. Aí eu não aguentei, aí eu desmoronei. E foi um misto de sentimentos, na verdade. Me alegrei porque ela estava falando, ela estava devolvendo, mas ela estava dizendo que estava triste e que não tinha amigos. E por bom tempo eu pensei que a minha filha eu não teria esse tipo de preocupação. Porque diversas vezes no parquinho eu vi crianças mais velhas até que ela serem violentas com ela verbalmente, ali gritavam com ela, e ela olhava para eles e não expressava reação alguma, ignorava-os totalmente. E eu comecei a perceber que agora está um pouco diferente. Ela está percebendo o que está acontecendo e ela está relatando que não tem amigos. E por que a Eva não tem amigos? Ela é uma criança difícil. Comparado com outra criança, eu estava aqui me alegrando. Quanta criança nessa igreja, irmãos. Em ver a interação deles aqui correndo e brincando. E a minha filha não tem isso. A minha filha, ela quer que tudo gire ao redor dela. E daí, nesse momento, eu estava escrevendo esse sermão, que preguei semana passada na nossa igreja. E eu senti o Espírito Santo de Deus falando diretamente comigo diante dessa situação e diante do texto bíblico. Eu vejo na Eva, irmãos, a humanidade. Nós somos como a minha filha, difíceis. Nós somos egocêntricos. Nós erramos. Nós pecamos ontem, pecamos hoje e vamos pecar amanhã. E continuamos insistindo no erro sempre. E a partir daquele momento, então, eu comecei junto com a Thaís a orar, pedindo para Deus para que colocasse na vida da minha filha amiguinhos parecidos com ele. Porque é exatamente assim que ele é conosco, não é? Mesmo errando dia após dia, o Senhor insiste em estar perto de nós.
E nós começamos a orar então, Pai, envia para perto da Eva crianças como o Senhor. Irmãos, esse sentimento que a minha filha teve, eu creio que é uma verdade em cada um dos que aqui estão. Ninguém quer ficar sozinho. Ninguém quer andar sozinho. Ninguém quer viver sozinho. A gente precisa de alguém para compartilhar. A gente precisa de alguém para construir algo. A gente clama por isso, dia após dia. E esse texto, ele vem falar sobre, creio aqui, a família de Deus. O Senhor, mesmo nós sendo assim, como a minha filha, mesmo a humanidade sendo assim, insistindo no erro, o Senhor nos alcançou, como Nata bem falou aqui no início desse culto, e nos deu o privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, como uma família espiritual. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falará no meu coração e ao teu diante desse texto, meus irmãos, para que nós possamos nos alertar, para que nós possamos mudar se necessário, para que nós possamos amar verdadeiramente quem está ao nosso lado e se importar, irmãos, não só com a minha dor, mas com a dor de quem está ao meu lado. No verso 11, Lucas agora está lá, maravilha. O tema dessa mensagem que eu quero falar é sobre uma família que se chama igreja. E o tema, irmãos, a ideia central, que eu quero que nós saiamos daqui na cabeça diante disso, é que o amor sacrificial pelos irmãos revela que nós fomos alcançados por Cristo Jesus. E no verso 11, João vai dizer assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. João vai iniciar esse texto de uma forma muito interessante, irmãos. Ele não está apresentando uma nova doutrina. Ele não apresenta uma nova revelação. Ele não apresenta uma nova experiência. Ele diz simplesmente: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. E isso, simples, é extremamente importante. Vocês já devem ter ouvido aqui o pastor Gustavo falando que falsos mestres estavam, naquela época, se orgulhavam de possuir algo novo, de uma nova revelação, de uma nova mensagem, talvez, de algo novo, uma nova doutrina. Eles alegavam, irmãos, às vezes ter recebido uma iluminação especial, um conhecimento superior, um profundo conhecimento. E João responde dizendo: não precisamos de uma nova mensagem. A mensagem verdadeira continua sendo a mesma. Desde o início do Evangelho, os cristãos ouviram a mesma coisa. E o que é? Que nós nos amemos uns aos outros. João está dizendo aqui, irmãos, que o amor fraternal não é algo secundário. Não é algo que vai andar do nosso paralelo a algo central. Não, o amor secundário o amor fraternal não é um acessório. É algo primordial, está no cerne da mensagem do Evangelho. Não é algo para cristãos mais sensíveis, mais acessíveis. Sabe, você não pode esconder a falta de amor, a sua talvez personalidade. O que João está dizendo aqui é que o amor fraternal é algo primordial, é algo central na mensagem do Evangelho. O amor pelos irmãos pertence ao centro da mensagem cristã. Ele faz parte daquilo que a igreja ouviu desde o início. E isso não pode se perder. A gente tem o privilégio aqui de ter ainda uma igreja relativamente pequena. Irmãos, abracem essa mensagem e que isso não se perca nos próximos dias, nos próximos meses, quando essa casa já não caber mais gente. Abracem isso e não deixem isso se perder, que nós nos amemos uns aos outros. João aqui estava desmontando uma espiritualidade que queria parecer profunda, mas que parece que perdido o básico. E isso é muito sério. Por quê? Por que é sério? Porque é possível alguém buscar
profundidade espiritual e ignorar quem está sentado ao seu lado. É possível alguém defender a verdade com os lábios e ferir o irmão que está sentado à sua frente, atrás de você, com atitudes. É possível alguém querer ter uma fé mais elevada, mais madura, mais talvez intelectual, teológica, e ainda assim não viver o mandamento mais básico: amem uns aos outros. E aqui eu acho que nós precisamos parar, porque nesta igreja, eu digo na Viva, falta de conhecimento não é o problema. Talvez, irmãos, obedecer aquilo que já conhecemos, colocar em prática aquilo que temos ouvido e aprendido. Nós queremos crescer, e glória a Deus por isso. E se assim for a vontade de Deus, nós cresceremos. Mas que nós não venhamos perder o básico do Evangelho. Amem uns aos outros. João nos lembra aqui que maturidade cristã não acontece quando a gente descobre algo novo. Maturidade cristã acontece quando a velha mensagem, ela começa a governar o nosso dia a dia, o ordinário das nossas vidas. Cada novo amanhecer. A mensagem aqui é muito clara, meus irmãos. Amem uns aos outros. A mensagem que ouviram desde o princípio, desde o início. Amem uns aos outros. Não apenas falem sobre o amor. Não apenas cantem sobre o amor. É fácil cantar, é fácil inclusive pregar sobre o amor. Amem uns aos outros. E como que se faz isso, pastor Tiago? Irmãos, é com sacrifício. É olhar para o nosso irmão, sair do nosso comodismo, do nosso lugar confortável, e ir em direção. É com presença, é com perdão, é com cuidado, é com sacrifício. Não é fácil amar, mas é necessário. Com disposição real de ir em direção ao meu irmão e carregar o seu fardo. E João faz algo agora surpreendente, meus irmãos, para explicar o amor. Ele vai dar um exemplo. Curioso isso que acontece no texto. Para explicar o amor, João vai dar aqui um exemplo sobre o ódio. O texto diz: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. João vai nos levar para Gênesis 4. Mete Caim aqui no meio, e tem um motivo para isso. Primeiro assassinato da história. A ruptura ali de uma família, né? Trouxe uma imagem aqui para a gente tentar vislumbrar isso. Primeira vez que o pecado que havia já entrado no mundo em Gênesis 3, agora frutifica, irmãos. E frutifica como? Em morte. Morte dentro de uma mesma, dentro da família. E João diz: não segundo Caim, não sejamos segundo Caim. Ou seja, existe um caminho em que a igreja não deve seguir. Não segundo Caim. O amor cristão aqui tem um contraste. Existe um caminho que a igreja não pode seguir, um caminho de morte. Existe uma forma de lidar com o outro, com o meu irmão, que vai revelar não a vida, mas a morte. Não a presença de Deus, mas a presença da morte. Caim aparece, irmãos, nesse texto, como um retrato de uma religiosidade sem amor. E isso aqui é assustador. Sabe por quê? Porque Caim não era ateu. Caim não era ateu, Caim não era alguém sem uma linguagem religiosa, Caim não era alguém completamente distante das práticas, Caim inclusive ofertou a Deus, Caim era como um de nós, e João está alertando: não sejamos como Caim. Caim se aproxima do ambiente de culto, Caim tinha uma religião, mas Caim não tinha um coração rendido a Deus.
Talvez esse aqui seja um dos alertas mais fortes desse texto, irmãos. É possível, por quê? Porque é possível ter gestos religiosos, viver como um cristão. É possível trazer oferta a Deus e desprezar quem está do meu lado. É possível participar do culto com um coração cheio de inveja. É possível parecer um adorador e agir como Caim. E o problema de Caim, ele não começa quando ele mata o seu irmão. O problema de Caim acontece, irmãos, muito antes, começa no seu coração. O assassinato aqui é apenas o fruto, é apenas a materialização disso. O problema estava no coração, a inveja, talvez com a comparação, talvez com o ressentimento. Aquilo que vai sendo cultivado dentro do coração, ou seja, a rebeldia contra Deus, contra o nosso Deus. Começou talvez com o orgulho ferido nesse caso. Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a oferta de Caim. E ao invés de Caim examinar o seu coração, ele volta-se contra o seu irmão. E tem uma pergunta aqui nesse texto, né? Por quê? Por que que ele assassinou? Por que o assassinou? E João responde, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Perceba isso aqui com cuidado. Caim não odeia o seu irmão por causa das obras más de seu irmão. Caim odeia Abel porque as obras de Abel eram justas. Olha a gravidade disso, irmãos. Não foram os pecados de Abel que o mataram. A vida justa de Abel era talvez um espelho ali na frente de Caim. E Caim não suporta olhar para o irmão, para os atos do irmão. E a inveja surge dentro do seu coração. Irmãos, e é grave isso, porque pode acontecer no nosso meio. Isso pode continuar acontecendo, às vezes, a fidelidade de quem está do meu lado. Talvez a busca pela santidade. A gente ouviu aqui também no início do culto, que nós não vamos conquistar algo do nosso Deus através das nossas obras, através daquilo que temos nos empenhado a fazer. No entanto, somos chamados, somos confrontados, diante de tudo aquilo que recebemos, a buscar, a agir, a viver em santidade. E por vezes, a santidade do meu irmão, a busca pela obediência, tem me irritado, tem me deixado desconfortável, tem me incomodado. A fidelidade de alguém, às vezes tem me incomodado muito mais do que o meu próprio pecado. E isso é grave. Isso é grave. Às vezes a santidade do meu irmão revela a minha acomodação, o quão estagnado eu estou. Às vezes a obediência do outro expõe a minha resistência. Às vezes a vida piedosa de alguém confronta a minha religiosidade vazia. Irmãos, isso aqui é um chamado para nós analisarmos a raiz do que estamos sentindo. Deus é tão bom que tem nos colocado diante desse texto para olharmos para dentro do nosso coração e ver onde está o nosso coração. Por que estamos sentindo isso? E quando o coração ele não quer se arrepender, ele transforma o justo em inimigo. Foi assim com Abel, foi assim com os profetas, foi assim com o nosso Cristo. O único justo foi morto pela humanidade. O único perfeito. Quiseram assim mesmo matá-lo. Por quê? Porque a luz incomoda quem ama as trevas. A justiça incomoda quem deseja permanecer no pecado. A verdade incomoda quem construiu ali o seu forte, a sua segurança sobre a mentira. E o texto continua. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. João aqui vai ampliar, o exemplo de Caim. Caim não é apenas agora um personagem isolado aqui. Caim se torna um retrato do mundo. Ele representa a humanidade caída que rejeita Deus,
e odeia tudo aquilo que vem de Deus. E João então diz: irmãos, não se surpreendam, não fiquem escandalizados, não pensem que algo estranho está acontecendo. Se o mundo odeia os filhos de Deus, ele está apenas manifestando a sua natureza. O mundo odiou Abel, o mundo odiou os profetas, o mundo odiou o nosso Cristo, o mundo odiou os apóstolos, e o mundo odiará a igreja em Sara. E se não for assim, algo errado estamos fazendo. O mundo continuará nos odiando. Por quê, irmãos? Porque nós temos carregado a luz de Deus. Se o mundo vos odeia, João 15, 18. Sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Então João não está aqui preparando vocês, Aviva e Sara, para receber aplauso de ninguém. As Sagradas Escrituras estão nos preparando para a oposição. A gente não deve estranhar, irmãos, quando a fidelidade de Cristo produzir rejeição contra nós. O contrário deve ser algo estranho. Quando não temos oposição alguma, devemos abrir os nossos olhos. Não devemos nos surpreender quando a verdade incomodar. Não devemos nos assustar quando uma vida que deseja agradar a Deus se torna desconfortável para a cultura da nossa cidade. No verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. João inicia aqui esse verso com uma afirmação. Nós sabemos. Ele fala mais uma vez de certeza aqui. E essa certeza ela não é baseada em sentimento, não é baseada em emoção, não é baseada apenas na experiência isolada de João. Ela tem uma métrica, que existe uma evidência. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ou seja, o amor é uma evidência de que estamos vivos, é uma evidência da salvação, é uma evidência de que fomos regenerados. Nós não recebemos vida porque conseguimos amar, nós conseguimos amar porque nós estamos vivos, porque fomos vivificados, porque ressurgimos com Cristo. O amor, então, é um sinal de que algo aconteceu dentro de nós. E João usa uma imagem muito forte, irmãos, para falar aqui da conversão. Ele fala: passamos da morte para a vida. A conversão, então, não pode ser apenas aqui uma pequena melhora moral. Não é uma mudança de hábitos, não é algo comportamental. Ele fala de algo espiritual. Não é apenas frequentar a igreja. Não é apenas começar a falar que nem os crentes falam. Não. Conversão é passagem da morte para a vida. Antes estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mortos para Deus, mas o Senhor nos ressuscitou. Éramos mortos em nossa capacidade de amar como Deus ama, mas agora estamos vivos, fomos alcançados, e o fruto que devemos mostrar é o amor pelo nosso irmão. Deus nos deu vida. E quando essa vida, ela entra no meu coração e no teu coração, o fruto tem que vir. Como? O amor pelos irmãos. Isso significa que o amor fraternal é uma das evidências, irmãos, talvez a mais clara, de que fomos regenerados. Quem nasceu de Deus começa a amar aquilo que Deus ama. Começa a amar a família de Deus. Começa a se importar verdadeiramente com os irmãos. Começa a carregar os fardos. Começa a desejar comunhão. Começa a sair de si mesmo, do seu conforto, em direção ao outro. E isso não vai ser perfeito. Nós iremos em direção ao outro, não perfeitamente, não em perfeição, mas verdadeiramente. Instruídos pelo Pai. Capacitados por Ele.
E João então apresenta, irmãos, um contraste. Aquele que não ama, permanece na morte. Esse aqui era um dos versos que a gente deveria ter pulado. Isso é duríssimo, não? Isso não te assusta? João não está dizendo aqui que quem não ama está com dificuldade relacional. Não está dizendo que quem não ama é uma pessoa reservada. Você está lendo isso? Não está dizendo que tem uma personalidade fechada, dificuldade de amar o irmão. Ele diz, permanece na morte. Irmãos, eu entendo que isso aqui não é um detalhe pequeno. Parece um diagnóstico espiritual sobre as nossas vidas. É claro que nós não vamos ter o mesmo temperamento. Isso é óbvio. Alguns são mais expansivos, tem gente aqui que é mais discreta. A questão não é essa. A pergunta não é qual é o seu temperamento. A pergunta é, você ama? Você ama o seu irmão? Porque o amor bíblico, irmãos, não é só emoção. É movimento em direção a quem está do meu lado. É disposição de servir, mesmo quando não é tão prazeroso. É desejo de edificar. É recusa em tratar o irmão como algo descartável. João nos força aqui a olharmos para dentro. Existe esse amor pelos irmãos dentro de mim? Existe esse cuidado? Existe esse compromisso? Nesta igreja aqui existe esse compromisso de carregar os fardos uns dos outros? Ou existe indiferença, frieza, ressentimento, uma distância confortável? Irmãos, nós temos o privilégio de ser uma igreja que centraliza a palavra de Deus. Não percamos isso. Que nós venhamos crescer como uma família, como um corpo, o corpo de Cristo, representando o corpo de Cristo aqui nessa cidade. Não deixe que surja essa frieza, não deixe essa indiferença, esse distanciamento se alojar aqui dentro dessa igreja. Não deixe, lute contra isso. Vá em direção ao seu irmão, obedeça às sagradas escrituras, ame o seu irmão, se doe. Por quê? Porque a palavra de Deus não permite aqui que nós venhamos tratar a falta de amor como algo pequeno. Não é. Ele diz que onde o amor não está presente, a morte ainda permanece. E João vai piorar o negócio, irmãos. Olha o verso 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Estávamos falando em diagnóstico, acho que aqui é o ponto mais agudo agora. João não diz apenas que o ódio é errado. Ele diz que o ódio é homicida. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Mais uma vez eu digo que isso me assusta. Por quê, irmãos? Parece que a gente sempre avalia o pecado pelo ato final. A gente sempre diz, mas eu não fiz nada. Eu não falei nada, eu não toquei em ninguém, eu apenas guardei para mim. Esse texto nos revela que Deus não julga apenas os nossos atos, apenas o que as nossas mãos fazem. O Senhor é conhecedor do nosso todo, do nosso coração, aquilo que está dentro do seu coração. Deus julga aquilo que o coração alimenta.
E João aqui está ecoando diretamente o sermão do nosso Cristo, lá no Sermão do Monte. O não matarás, irmãos, ele começa não no ato físico, mas no nosso coração. Muito antes, um coração tomado pela ira, pelo desprezo, pela hostilidade, pela vontade de diminuir o meu irmão, de eliminar o meu irmão, de destruir quem está ao meu lado. O assassinato, ele começa antes da ação. Começa quando eu desejo que o meu irmão desapareça. Quando eu me alegro com a sua queda. Quando eu me incomodo com a sua alegria. Quando eu torço silenciosamente para que o meu irmão fracasse. Eu já estou matando o meu irmão. Isso é pesado demais, irmãos. Porque parece que tem formas, respeitáveis de ódio dentro da igreja. Um ódio educado, não sei se existe. Um ódio com aparência de prudência. Eu prefiro manter distância. O que é isso? Eu perdoo, mas eu só não quero contato. Já pensou se Deus fizesse isso comigo, contigo? Eu te perdoo, mas eu só não quero contato contigo. O que nós temos recebido de Deus, irmãos? Esse é o padrão daquilo que nós devemos doar. Aquilo que recebemos um dia. É o padrão de como nós devemos viver. Eu não desejo o mal para o meu irmão, eu só não quero que dê certo. E João diz aqui, cuidado. Cuidado, irmãos, porque talvez isso que você esteja chamando de prudência, de proteção, as Sagradas Escrituras chamam de ódio. E talvez você esteja chamando de personalidade aquilo que Deus chama de morte. E talvez você esteja chamando de maturidade aquilo que Deus chama de assassinato no coração. Isso significa, irmãos, que nós devemos ser vigilantes. Devemos fazer uma autoanálise de como está a nossa caminhada cristã. E ver se nós não nos perdemos no básico, em amar os nossos irmãos. É claro que terá relacionamentos que foram quebrados, que não são simples de restaurar. Não significa, diante desse texto, que não existam situações que precisam ter limites. Não significa que devemos ignorar abusos, pecados graves, feridas reais, mas significa, irmãos, que o cristão, ele não pode cultivar o ódio como se fosse normal, porque não é. O cristão, ele pode estabelecer limites, mas ele não pode ter o desejo de destruição. Não pode. Não pode se alimentar de uma amargura e não perdoar como se aquilo fosse justiça. Não pode. Não pode. A Bíblia é bem clara, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E ele completa ainda, todo assassino não tem vida eterna. Todo assassino não tem vida eterna. Mais uma vez aqui, João não está dizendo, deixar claro, que o homicida não tem chance de ser regenerado. Tem, claro que tem. O que é impossível para o nosso Deus? Não é isso. A graça de Deus é suficiente para salvar qualquer um de nós aqui, o pior dos pecadores aqui entre nós. Mas João está dizendo que uma vida dominada pelo ódio, ela é incompatível. Ela é incompatível com a vida eterna. Se existe ainda ódio dentro do nosso coração, há um alerta aqui para nós. Esse texto ele foi escrito, irmãos, para nós fazermos uma análise. Caim aqui, por que Caim aparece? Talvez não seja um personagem tão distante. Existe talvez algo de Caim em nós, quando nós nos aproximamos de Deus, mas desprezamos quem está do nosso lado.
Será que não? Por que Caim aparece aqui? Talvez existe algo de Caim em nós quando a gente quer cultuar a Deus diante de todos, mas não quer se reconciliar com o nosso irmão. Existe algo de Caim em nós quando a fidelidade daquele que está do meu lado me incomoda. Muito mais, eu não diria nem que dos pecados dele, mas do que os meus próprios pecados. Então a pergunta não é se você ama a igreja. A pergunta é: você ama irmãos concretos, com histórias, com falhas, quem está do seu lado, com pecados? Você tem se movimentado em direção a Ele, com indiferenças, com fraquezas? Porque é muito fácil amar a ideia de igreja, é muito fácil. Difícil será, irmãos, amar pessoas reais. É fácil amar a comunhão como um conceito. Difícil é amar aquele irmão que exige paciência. É fácil defender aqui o amor cristão em uma pregação, é muito fácil. Difícil é eu descer daqui e amar o meu irmão verdadeiramente. Onde o amor desaparece, a morte começa a se manifestar, meu irmão. Mas graças a Deus que João não termina aqui nos deixando apenas diante do exemplo de Caim. Algo maravilhoso aqui no texto acontece agora. Ele sai de Caim e ele aponta para o nosso Cristo. Caim foi um exemplo de ódio. E Cristo vai agora ser o exemplo do amor. Caim tirou a vida do seu irmão e Cristo deu a sua vida pelos irmãos. E para esse contraste glorioso aqui que João agora conduz o texto, no verso 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A gente sai agora aqui dos corredores de uma história macabra, e a gente se depara numa janela e João aponta para a cruz de Cristo. Até aqui ele fala sobre ódio, sobre inveja, sobre morte, sobre assassinato. E agora tudo muda. Ele deixa de olhar aqui para o exemplo supremo de ódio, da morte. E ele começa a contemplar o exemplo supremo do amor. E ele começa uma frase também muito interessante, irmãos. Uma afirmação. Nisto conhecemos o amor. Essa frase aqui, ela é extraordinária. Por quê? Porque ela pressupõe que eu e você não conhecemos o amor. A gente acha que conhece o amor. A gente fala sobre o amor. A gente, inclusive, canta sobre o amor. Escrevemos sobre o amor. Mas a verdade aqui é que o pecado, ele distorce completamente a nossa compreensão. O mundo vai definir o amor como um sentimento, como uma emoção, como atração, como aquilo que me faz bem, que me faz feliz. E João começa: nisto conhecemos o amor. Se você quiser saber o que realmente é, irmãos, não olhe para a cultura, não olhe para a poesia, não olhe para filmes, não olhe para as redes sociais, não olhe nem para a sua própria experiência, olhe para a cruz de Cristo. O amor não é definido pelo que sentimos, o amor é definido pelo que Cristo fez. E o que Cristo fez? Ele deu passos, irmãos, determinados na minha direção e na tua direção. Ele não só fala sobre eu vou te amar, ele te amou ao caminhar voluntariamente para a cruz. A Delma falou: obrigado, Senhor, porque o Senhor resistiu à cruz, resistiu à coroa de espinhos. Não só isso, o nosso Deus, o Filho de Deus, resistiu à ira santa que estava sobre a minha e a tua vida. Muito maior que os espinhos. Nós jamais poderíamos, irmãos, alcançar tamanho sacrifício. O Senhor deu passos em nossa direção. Nisto conhecemos o amor. Como que eu devo amar o meu irmão? Olhe para a cruz.
Como que eu amo, meu irmão? Olhe para a cruz. Deus deu a sua vida por nós. Irmãos, eu sei que isso é difícil, porque o mundo prega algo totalmente diferente, mas nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. E somos chamados, igreja aqui em Sara, Viva em Sara, você é chamado para ser parecido com Cristo. Parecido com Cristo, e vocês terão oposição. Mas não percam o principal. Amem uns aos outros, irmãos. Isso os tornará forte para a glória de Deus. João poderia ter escolhido muitos exemplos aqui. Poderia ter falado dos milagres para falar sobre o amor, não poderia? Jesus curou, mas isso não foi a definição completa do amor. Dos ensinamentos, da sua compaixão, mas isso não foi o exemplo de amor. Da paciência do nosso Deus, manso, humilde, mas João vai para a cruz. João vai para a cruz. A cruz é a definição completa e perfeita, suprema do que é o amor. Não apenas uma demonstração, não apenas uma ilustração, mas a própria definição. Se alguém perguntar então para você o que é o amor, fale, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Foi ali que o amor recebeu a sua forma mais completa, mais plena. Foi ali que o amor se tornou visível. Foi ali que o amor ganhou um rosto. Foi ali que o amor deixou de ser um conceito na humanidade e passou a ser realidade. E perceba algo maravilhoso, João não diz aqui apenas que Cristo morreu. Cristo deu a sua vida. Cristo deu a sua vida. Isso significa que a cruz não é um acidente. Não foi uma tragédia inesperada. Não. Não é o triunfo dos inimigos, não. O Senhor deu passos determinados nessa direção, irmão. Jesus nunca foi vítima de nada. Jesus entregou a sua vida. Ninguém arranca a vida de Jesus, Ele a entrega. Ele entregou a sua vida. Ele foi para Jerusalém sabendo exatamente o que aconteceria. Ele entra no Getsêmani sabendo exatamente o preço que pagaria. E fez isso por amor a mim e a você. Ele entrou ali, irmãos, para entregar a sua vida, consciente. Existe algo aqui que deveria nos constranger e muito. Mudar completamente o rumo da nossa vida nesse mundo. Cristo deu a sua vida por nós. E quem somos nós? Pessoas amáveis? Dignos de receber algo? Não por merecedores, não por pessoas que o buscavam, não por pessoas fiéis, não por pessoas obedientes, mas por pecadores, rebeldes, por inimigos, por pessoas que haviam quebrado a comunhão com Deus. Esse sou eu e você. E enquanto nós nos afastávamos, Ele se aproximava. Cada passo que Ele dava em direção à cruz era um passo na minha e na tua direção. Enquanto nós pecávamos, Ele entregava a sua própria vida. Cristo ama, irmãos, quem não tem nada a oferecer. E João então faz algo aqui impressionante. Ele não deixa a gente apenas contemplar isso. A cruz não se torna apenas uma obra-prima. Uma maravilha. Não é apenas para nós admirarmos o que Jesus fez. Maravilhoso esse sacrifício. Ele diz que nós devemos dar a vida pelos irmãos como Cristo fez. Ele sai do campo da contemplação e passa para o campo da imitação. E se isso não for verdade aqui na Viva e Sara, arranca aquilo ali, ó. Nós temos que imitar o nosso Cristo. A cruz não é apenas para admirarmos, irmãos.
É algo que deve moldar a nossa forma de viver. E aqui a gente precisa entender corretamente. João não está dizendo que a gente vai morrer por alguém, até porque o sacrifício de Cristo é único. Não tem como, nós jamais pagaríamos o preço que ele pagou, mas para imitarmos o seu amor, vivermos de forma sacrificial, aprender a abrir mão de mim mesmo, a colocar o bem do outro na frente de mim. E aqui, talvez esteja uma das maiores crises da igreja moderna. Nós admiramos o amor sacrificial de Cristo, mas a gente resiste em amar o nosso irmão desta forma. A gente quer receber graça, mas a gente não quer estender graça. Nem sempre, né, irmãos? A gente quer ser acolhido, mas nem sempre a gente quer acolher alguém. Toda comunhão verdadeira, irmãos, ela vai exigir sacrifício. Todo casamento saudável, aos casados que aqui estão, vai exigir sacrifício. Não existe comunhão sem renúncia. Não existe igreja sem renúncia. Não existe igreja sem sacrifício. Não existe amor sem entrega. Não existe família, como temos falado que somos uma família, sem disposição de carregar o peso de quem está do meu lado. Foi isso que Cristo fez. Ele carregou um peso que não era dele, carregou uma culpa que era nossa. Era para mim e para você. Ele carregou a minha condenação, a tua condenação. Ele carregou a cruz que era minha, que era tua. Você admira o amor de Cristo? O amor de Cristo, então, está mudando a forma como você trata o seu irmão? No verso 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? E agora João vai trazer um exemplo real, né? Ordinário. A gente contempla a cruz, a gente é convidado a imitar e ainda agora nós somos levados à prática. No versículo anterior aqui ele disse que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E talvez alguém pode estar pensando, né? Não, como morrer por alguém? E João responde, não. Você terá inúmeras oportunidades para servir o seu irmão. Para viver por alguém. Tem um irmão em necessidade aqui no texto. E não há ignorância dos fatos. Perceba ali, ele fala, e vê o seu irmão. E daí João fala, e este fecha a mão, irmãos. Ele fala do coração. Perceba que é algo espiritual. Olha a gravidade disso. Ele não está falando sobre o que o irmão não tem dinheiro, não. Ele está falando, fecha o coração. O irmão tem condição de ajudar ali. É uma decisão precisa ser tomada. Vir o seu irmão padecer em necessidade, ou seja, não há ignorância nenhuma aqui. A necessidade foi percebida, o sofrimento foi visto, a oportunidade de amar, de imitar o nosso Cristo é real aqui. Mas ele acrescenta, e fechar-lhe o seu coração. A recusa em amar, ela começa antes de chegar nas mãos. Ela começa no coração, irmãos. O problema não é financeiro, é espiritual. É possível, então, enxergar a dor do irmão e permanecer completamente indiferente. É possível saber da necessidade e continuar confortável, sentadinho aí na cadeira. É possível frequentar aqui essa mesma igreja e não carregar fardo de ninguém além dos meus. Isso é possível. E João faz uma pergunta praticamente respondendo aqui dentro da mesma pergunta. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Você consegue ver a resposta? Como pode? Não pode. A resposta está ali, implícita.
Não pode. Quem foi alcançado pelo amor de Deus demonstra esse amor. Digo mais uma vez, é uma análise, é um convite para fazermos uma análise de como estamos vivendo. Uma igreja saudável, ela não apenas conhece a verdade, ela transforma essa verdade em prática, em realidade. Não compartilha apenas momentos de culto aqui, mas vida a vida, se importando. Porque é possível eu cantar aqui do lado de quem está do meu lado durante anos, 2, 3 anos, e não saber das necessidades de quem está ao meu lado. E eu estou indo para o final, irmãos, me perdoe o horário. Verso 18. Filhinhos. Que bom que vem um carinho agora aqui, né, irmãos? Eu nem vou falar do carinho, vou pular para outra parte. Não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E João chega então aqui a uma conclusão. E mais uma vez ela é surpreendentemente simples, irmãos. O problema nunca foi falta de afeto, né, de palavras. O problema é falta de prática. Falar sobre amor é fácil, difícil é amar. Cantar sobre amor é facílimo. Difícil é carregar o fardo de quem está cantando ao meu lado. É fácil defender a importância da comunhão. Difícil é abrir espaço na minha agenda para caminhar contigo. Isso é terrível. Difícil, irmãos, é dizer que nós somos a família Viva e Sara. Difícil, difícil mesmo. Fácil, aliás, é falar isso. Difícil é viver como uma família. Os perrengues de uma família. E João então diz, não amemos de palavras, nem de língua. Não está condenando palavras, são importantes. É bom nós sermos motivados. Palavras são importantes. Todos nós aqui precisamos ouvir palavras de encorajamento. Faça isso. O problema é quando se tornam apenas palavras. Lá em Criciúma eu dei um exemplo. Nós somos lá no grupo do WhatsApp da igreja, eu falei em 300 pessoas, mas eu fui ver depois, são 400 pessoas que nós temos lá. E de vez em quando tem um pedido de oração. E alguém lá no momento de dor pede, irmãos, orem pelo meu pai que está na UTI, vai passar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E de repente eu vejo, tem 48 mãozinhas assim. E eu falo, glória a Deus, 48 irmãos orando. Às vezes nem o nome no pensamento a gente coloca. Então não seja apenas de palavra, seja na prática. E depois que eu falei isso, começaram a botar menos mãozinha. E glória a Deus por isso, né? Pelo menos não estão mentindo, seria mais um pecado, né? Irmãos, não seja apenas de palavras, mas prática. A gente tem que andar nessa direção. Quando às vezes falamos sobre comunhão, mas insistimos em viver isolados. O mundo parece que prega isso para nós, né? Que nós importamos mais. Não, a palavra de Deus diz que não. E João então acrescenta, mas de fato e de verdade, em outras palavras, né, que o amor seja visível, que o amor seja percebido, que o amor saia do discurso e chegue à prática. Por quê, irmãos? Porque foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo não falou que nos amava. Ele caminhou para a cruz. Ele demonstrou. Ele não apenas declara o seu amor, né? Ah, que lindo. Não. Ele morreu. Voluntariamente. A mesma lógica deve governar essa igreja para a glória de Deus. Amém. A pergunta final desse texto aqui talvez não é se você sabe o que é o amor. É quem está experimentando o amor através da sua vida, irmãos. E eu quero concluir. João nos deixa aqui diante de dois homens, né? Caim e Cristo. Caim representa o caminho da morte, irmãos. Cristo representa o caminho da vida. Caim viu ali o seu irmão e o elimina. Cristo nos enxergou antes da fundação do mundo e nos amou. E se entregou por nós. Caim foi consumido pela inveja. Cristo é movido pelo amor. Caim tomou, Cristo
deu. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Qual desses caminhos tem refletido a tua caminhada cristã? O texto aqui não foi apenas para nos informar, irmãos, foi para que nós venhamos fazer essa análise. E talvez ao longo dessa mensagem aqui, Deus tenha mostrado áreas do seu coração que talvez nem você percebia. Nem você estava percebendo. Talvez tenha revelado ressentimentos, antigos. Mágoas que foram alimentadas, indiferença diante da necessidade dos meus irmãos da nossa igreja, e talvez tenha mostrado que eu e você amamos sim a ideia de igreja, mas estamos distante das pessoas. Ou talvez tenha revelado que o seu amor tem sido mais verbal do que prático. Talvez você sabe tudo isso, mas está distante da prática. E se isso aconteceu, não ignore a voz do Espírito Santo de Deus. João não escreveu, o Espírito Santo de Deus não inspirou este homem para escrever palavras aqui de condenação sobre a igreja. Ele escreveu para conduzir a sua igreja. O Senhor nos ama, acima de tudo, irmãos. E se formos aqui honestos, nenhum de nós do que aqui estão, nenhum, ama como deveria amar. Nenhum de nós carrega o fardo do irmão como deveria. Nenhum de nós serve como deveria servir. Nenhum de nós perdoa como deveria perdoar. Nenhum de nós ama perfeitamente. E é exatamente por isso que nós precisamos olhar mais uma vez para a cruz de Cristo. O mesmo Cristo, que é o padrão do amor do qual nós devemos nos inspirar, é a fonte de amor. É Ele quem vai nos moldar, é Ele quem nos molda através da sua sagrada palavra. O mesmo Cristo que nos chama a amar, é Ele que nos amou primeiro e por isso nos capacita a irmos nessa direção. O mesmo Cristo que ordena para carregar os fardos uns dos outros, foi aquele que carregou aquilo que eu jamais poderia carregar, o meu fardo na cruz. A boa notícia do Evangelho, irmãos, não é que agora a gente precisa se esforçar mais para amar. A boa notícia é que nós fomos amados por aquele que amou perfeitamente. E quando esse amor nos alcança, e ele alcançou essa igreja, ele começa a nos transformar. Pouco a pouco, sim, dia após dia, relacionamento após relacionamento. E você vai ter oportunidades durante essa semana, eu tenho convicção disso, até que a vida de Cristo comece a aparecer em nós. Então, irmãos, eu volto lá no início dessa mensagem, quando eu tive aquela conversa com a Eva. Quando a Eva disse, a Eva não tem amigos. Ninguém aqui foi criado para caminhar sozinho. Minha filha também não, você também não. Ninguém foi criado para viver sozinho. E quanto mais eu meditava nesse texto aqui, mais eu percebia que o Evangelho é justamente a história de um Deus que se recusa a nos deixar sozinhos. Porque talvez se fosse eu e você no lugar de Deus, nós jamais iríamos querer estar perto de nós mesmos. É um Deus que se recusa a nos deixar sozinhos. Um Deus que nos cercou de irmãos e irmãos. Um Deus que te trouxe para essa igreja. Um Deus que preparou esta igreja para ser realmente a tua família. Um Deus que insiste em permanecer perto de nós, manhã após manhã, mesmo a gente não sendo nada fácil de amar. Assim como minha filha não é. É esse Deus que nos ama e que se revela a cada novo amanhecer. Um Deus que guarda você enquanto você dorme, que trabalha por você enquanto você descansa. É esse Deus que te chama para ser imitador dele. Talvez, irmãos, uma das maiores evidências da grandeza de Cristo manifestada na igreja seja o amor entre os irmãos. Uma comunidade onde as pessoas não apenas frequentam o mesmo culto, mas que compartilham vida. Onde não apenas conhecem os nomes umas das outras, mas as dores. Não basta apenas saber o teu nome, mas da tua dor. Conhecem as lutas, não apenas cantam juntas, mas choram juntas. Não apenas celebram juntas, mas carregam os seus fardos juntos. Onde o amor deixa de ser um conceito e se torna então uma realidade visível.
Jesus disse, ainda no Evangelho de São João, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Glória a Deus. Eu não vou terminar essa pregação dando passos práticos, como eu costumo fazer lá em Criciúma. Eu vou terminar essa mensagem te convidando, irmãos, a servir mais. Eu não sei qual é a realidade aqui da igreja em Sara, mas caminhe em direção ao servir. O servir é uma forma de amar. Se essa palavra falou ao teu coração, busque, igreja, alguma área dentro dessa comunidade de fé, para que você ame o seu irmão. Seja no ministério infantil, seja na logística, alguma área onde você possa expressar aquilo que Cristo um dia fez por mim e por você. E que o Senhor seja glorificado e exaltado na Viva e Sara, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos orar nesse momento? Eu te convido a se colocar em pé mais uma vez.